Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma treta, ou algumas tretas que rolaram recentemente na internet, aqui no YouTube, envolvendo alguns canais famosos do próprio YouTube, né? O canal que está em ascensão agora foi até recentemente postado no perfil, no canal do Henri Bugalho, que é a orientação marxista do Gustavo Machado, que para mim é o melhor blog, o maior canal sobre marxismo e sobre o próprio Marx na internet brasileira hoje, porque ele é rigoroso e um grande estudioso do pensamento de Marx. Ele é muito mais Marx no sentido próprio do termo do que marxista, ou aquilo que depois foi ser chamado de marxismo, e ele é muito crítico desses autores posteriores que são considerados marxistas. Ele é um defensor muito mais do Marx, do Engels, do Lenin e do Trotsky. Ele é um trotskista, ele parece que do PSTU, e como eu já disse, para mim é o melhor canal de marxismo de Marx da internet brasileira, o mais rigoroso, aquele que vai na própria obra. E aí ele vai fazer um vídeo sobre o Rafael do Ideias Radicais, primeiro, né, mostrando como o Rafael do Ideias Radicais não sabe bosta nenhuma de mais-valia, ele não leu nem Marx para entender ou compreender o que é mais-valia, e no vídeo ele fala de outras coisas completamente aleatórias, e vai mostrar também que os argumentos eles são completamente falhos, completamente limitados para tentar explicar qualquer coisa relacionada a Marx. O Rafael do Ideias Radicais que vive pagando de intelectual na internet. Tem trocentos mil seguidores, acho que para mim o vídeo dele de mais-valia dele é o mais, parece que é o mais assistido da internet brasileira, e ele tem quase 1 milhão de inscritos para falar de libertarianismo, de anarcocapitalismo, que é a posição que ele defende. Mas ele não estuda nem os autores que ele diz conhecer e diz defender. No vídeo ele fala sobre Beauvoir, né, e fala um pouquinho sobre como também esse autor destruiu a tese de Marx, mas ele não usa hora nenhum autor para poder criticar o Marx, e fala inclusive algo completamente contrário do que o autor diz. E como o próprio Gustavo Machado mostra, ele não consegue nem mostrar como Beauvoir ele destrói ou detona ou desmonta o argumento de Marx, e mostra também que o próprio Beauvoir não consegue fazer isso de fato, né? São coisas completamente distintas ali que acontecem. E aí eu já tive algumas experiências, já vi alguns vídeos do Rafael do Ideias Radicais e percebi que ele de fato não é aquilo que ele diz ser, ele não estuda tanto quanto diz estudar. Tanto que uma vez ele foi falar sobre as origens do coletivismo e do individualismo. E ele disse que estudou um monte de coisa, leu um monte de coisa, um monte de paper, um monte de estudos, um monte de livro. E aí no final das contas ele caiu na Ayn Rand. Na verdade ele só tinha lido a Ayn Rand que é a Dilma de grife, né? Tem um monte de vídeo aqui no meu canal sobre a Ayn Rand, né? Sobre trechos de obras dela que eu mostro como ela fala coisas completamente ininteligíveis. Não dá pra gente entender os próprios princípios que ela defende, que é o egoísmo e o objetivismo, são coisas absurdas. O egoísmo na ética é algo completamente sem nonsense, né? Porque a ética pressupõe a existência do outro e uma ação pensando justamente no outro, não só em si mesmo, né? Não pensando no seu próprio bem exclusivamente. Isso aí pode até funcionar em economia, e nem é algo muito original. O próprio Adam Smith já tinha falado isso no século XVIII, né? Que o padeiro ele não é por benevolência, não é por pensar no próximo, no outro, que ele levanta todos os dias para fazer o pão. Ele é por egoísmo, ou seja, mas isso é um pensamento, é uma atitude, é uma ação econômica. Depois o Mises vai pegar isso na sua ação humana também, mas isso não tem nada de original nela, o egoísmo dela. O objetivismo dela é outra coisa também, completamente absurda, né? Porque não leva em conta a influência do sujeito na construção do próprio objeto. O que o próprio Kant tinha falado no início da modernidade, né? Nós não conhecemos as coisas tais como elas são, esse objetivismo, nós não conhecemos o objeto tal como ele é, há muito de nós que nós colocamos no objeto. Então aí tem uma frase dela que fala sobre isso, né? Você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar o fato de ignorar a realidade, né? Os problemas que vão desencadear se você ignorar a realidade ou ignorar o objeto. Não é que a gente vai ignorar, mas a gente tem que ter a noção e a consciência de que muito do que nós entendemos como realidade, na verdade, é uma construção subjetiva nossa. Então essa é a crítica a Ayn Rand. Mas aí a Ayn Rand vai falar de... A Ayn Rand, como ela não sabe de nada nem
do pensamento contemporâneo e moderno, ela não sabe nada também, muito menos ainda, do pensamento antigo, do pensamento relacionado a, quando ela vai dizer que Platão dá origem ao coletivismo, por causa da sua república, que era uma república coletivista, né, governada pelos reis filósofos, era um pensamento coletivista, onde o indivíduo não tinha voz nem vez, quem determinava tudo era o rei filósofo, que sabia de tudo, e por saber de tudo, por ser o dono da verdade, da justiça e do bem, só ele poderia aplicá-la. Está certo que o pensamento de Platão tem sim conotações coletivistas. Né? O indivíduo deveria ser tirado da família logo muito cedo e ser educado pelo Estado, e aí, a partir das suas aptidões ele ia integrando as três classes clássicas do platonismo. Né? Se ele manifestasse aptidão para a produção, né, para o trabalho manual, ele poderia ser um artesão, um camponês ou até um comerciante e ficar na classe dos produtores ali. Mas se ele manifestasse uma aptidão para a guerra, ele poderia ascender e ocupar o cargo da classe dos guerreiros, que seriam os protetores da sociedade. E se ele demonstrasse aptidão, até os 20 anos ele teria uma educação, dos 20 aos 40 uma outra educação, que é a educação militar, e dos 40 aos 60 a educação filosófica, e só assim ele poderia se tornar um rei filósofo, um governante filósofo. Tinha um pensamento coletivista aí, porque o indivíduo não tinha voz nem vez. Mas no pensamento de Aristóteles também não existia. A noção de indivíduo não existia para os gregos, e nem de indivíduo nem de liberdade. Eles não tinham essa noção muito bem definida como nós temos hoje. Tanto que, para os gregos, a nossa liberdade era muito mais entendida como uma obra ou do destino, dos deuses das moiras, tanto que os gregos vão pensar nisso durante boa parte da sua história, ou um determinismo naturalista, como o pensamento atomista, né? Então, no pensamento platônico também tem muito disso, e no próprio Aristóteles também não tem essa noção de indivíduo e de liberdade muito bem definida. Até na Idade Média ainda vai acontecer uma discussão sobre se a alma ela é individual e se ela confere liberdade, o indivíduo, livre-arbítrio. Os filósofos medievais que vão pegar e estudar Aristóteles vão questionar isso na obra, porque existia uma questão se a alma não era individual ou universal em Aristóteles. Então não tem essa noção de indivíduo nem de liberdade. Essa noção é moderna e ela vai se configurar, se construir, se desenvolver, em especial através do Hegel. E o Hegel que ele vai falar, o Rafael Ideias Radicais no seu vídeo, também de forma completamente equivocada. Né? A modernidade começa a se construir a partir de Descartes, a noção de indivíduo, já começa nos fins da Idade Média. O próprio cristianismo vai dar através do seu conceito de pessoa, de identidade, uma contribuição substancial para a noção de indivíduo, e depois para o desenvolvimento do individualismo, que vai se concretizar a partir da modernidade e vai ter o seu acabouço final ali com Hegel, por mais que o Hegel também seja um sujeito que pensa muito mais no Estado, e é o Estado quem garante a nossa individualidade e a nossa liberdade. Sem o Estado não existiria indivíduo nem liberdade, segundo Hegel. Por quê? Porque é o Estado quem vai conferir isso, o seu direito de ser você mesmo, né? E o seu direito de ser você mesmo só existe a partir do momento que o seu eu não pode anular o eu do outro. O indivíduo não pode eliminar o outro, e um indivíduo não pode escravizar o outro. Então aí todos podem ser livres e todos podem exercer a sua individualidade em Hegel. O Rafael de Ideias Radicais não sabe de bosta nenhuma disso. Né? E outra coisa aqui, recentemente, né, nessa semana mesmo ele postou um vídeo falando do MBL, e ele tem um problema que o próprio Gustavo Machado não identificou no vídeo com o MBL. Qual foi o problema que o Gustavo Machado não identificou? Porque o MBL fala ao longo de todo o vídeo de 3 direitos básicos, segundo John Locke, e os 3 direitos estão errados. Vida, liberdade e propriedade. Não vida, segurança e propriedade, como eles colocam no vídeo inteiro. Então os caras não estudam nada. O MBL não estuda bosta nenhuma. E eu fiquei admirado do Gustavo não ter percebido essa falha, esse erro grotesco no vídeo. Né? Foi um problema seríssimo aí que eu percebi que o Gustavo não conseguiu identificar. Por quê? Quando você fala de vida, está implícito a questão da segurança, porque a segurança que o Estado tem que garantir é justamente para proteger a vida. Então esse é o único e mesmo direito. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Todo mundo que nasce tem o direito de viver, segundo John Locke. Né? E todo mundo que nasce, além de ter o direito de viver, tem o direito à liberdade também, a ser livre, a poder se manifestar. Né? A livre expressão, poder falar o que quiser e bem entender. O direito também à liberdade religiosa, poder escolher sua religião. Inclusive ele vai ser um dos principais modernos a defender a questão da tolerância. Tem a sua carta sobre a tolerância, que é muito famosa, e nessa carta da tolerância ele defende que a gente
em especial porque na Inglaterra, naquele período, estavam acontecendo muitas guerras, não só na Inglaterra, mas em toda a Europa, muitas guerras religiosas. Então ele defende a liberdade religiosa, você poder escolher a religião que quiser e bem entender, desde que essa religião também não agrida a vida dos outros, essa liberdade de expressão também não atente contra a vida dos outros. A liberdade política, você poder eleger os seus próprios representantes políticos. Ele defende o parlamentarismo, né, uma visão representativa de governo que depois vai ser criticada pelo Rousseau, e defende a propriedade privada. Mas a propriedade privada que ele defendia não é nem a que defende o Rafael, do Ideias Radicais, nem a que defende o MBL. Essa propriedade que vem através de herança, essa propriedade privada que vem através não do trabalho, mas da exploração dos outros. Ele até de certa forma concordava com uma espécie de exploração, mas desde que você construísse o seu próprio patrimônio e a partir deles começasse a ter os seus próprios funcionários, aquelas pessoas submetidas ao seu próprio trabalho, aquilo que você conquistou com o seu próprio trabalho, mas não a herança, né? Então, por que nós temos direito à propriedade privada segundo John Locke? Porque nós temos o direito de ter a posse sobre aquilo que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho. Então, se você trabalhou e conquistou, construiu aquilo passa a ser seu. E não tinha ninguém naquilo, aquilo não era propriedade de ninguém, você foi lá, trabalhou e construiu, então aquilo passa a ser seu. Então, a sua primeira propriedade é o seu próprio corpo e depois aquilo que você consegue construir com o seu próprio corpo. Então, se você não constrói com isso, se você constrói com o trabalho dos outros, aí já temos um problema que Locke não abordou e que depois os liberais vão tentar resolver e que não consegue resolver bosta nenhuma, né? E aí o Gustavo Machado mostra ao longo do vídeo como o MBL está completamente equivocado, porque o MBL no vídeo inteiro ele acaba defendendo o quê? Defendendo a intervenção estatal, que é o contrário do que defende o liberalismo, né? E os liberais, aí mostra, né, o Gustavo Machado como eles estão completamente equivocados e como os libertários, os anarcapitalistas, toda essa galera está completamente sem saber como lidar diante do coronavírus, né? Porque diante dessa crise, como é que o mercado vai nos salvar? As pessoas passando fome, e isso pode levar a problemas seríssimos, né? A morte, né? A vida sendo aí um problema ameaçado, uma ameaça, né? A liberdade das pessoas cada vez mais restrita. Eles dizem que nós temos liberdade de escolher o nosso próprio trabalho, mas não temos, né? O mercado de trabalho com restrições de vagas cada vez maior por conta do desemprego altíssimo. Você tem que aceitar o trabalho que aparece, você não pode escolher. Aliás, você tem que escolher ou trabalhar naquele trabalho que apareceu ou morrer de fome. Ir para sarjeta, né? Essa é a liberdade. E a propriedade que ele defende, que propriedade que é essa que só uma minoria tem alguma coisa, o resto tem que trabalhar para não ter as coisas, mas para poder sobreviver. Né? Propriedade não tem praticamente nenhuma, então está defendendo. E aí o Marx depois quem vai mostrar que o Estado, na verdade, defende os interesses da classe dominante, né? Mas o Gustavo Machado mostra com muita propriedade isso nos seus vídeos, como nem o estatismo, que está relacionado, vem desde o início da modernidade, com Hobbes, com Malthus e depois com Keynes, né? E nem o liberalismo de Adam Smith em diante, né? Depois também com Hayek, com Mises, e o próprio Milton Friedman, que é citado da Escola de Chicago pelos indivíduos do MBL, no vídeo do MBL. E eles falam para cometer mais um erro ali, né? Na hora que eles usam Milton Friedman para dizer e para defender a renda mínima, a renda básica, e dizer que isso já existia na obra dos liberais. Quem defende são os liberais da Escola de Chicago. E a Escola de Chicago não é tão liberal quanto a escola austríaca. A escola austríaca ela é priorista, ela parte de princípios a priori. Ela se fundamenta muito em Kant, na filosofia kantiana, e tenta dizer que nós temos a priori algumas determinações da ação humana e do comportamento humano economicamente. Né? Então esses a priori nunca funcionam na prática. Né? Eles já têm resposta para tudo a priori. Eles não lidam com o problema quando ele aparece diante de você. E os liberais não conseguem resolver também esse problema. E aí o Gustavo Machado vai mostrar para falar sobre o Milton Friedman, né? E então é mais um erro que acontece, e o Gustavo Machado também não intervém. Eles dizem que o Bolsa Família nasceu do projeto Fome Zero, que foi criado pelo FHC. Não, o projeto Fome Zero foi criado pelo Lula. Claro que existia antes do Lula algumas bolsas, Bolsa Gás, Bolsa Cesta de Alimentação, algumas bolsas que eram concedidas no governo FHC. Né, para você comprar gás, para comprar isso com cesta básica e aquilo outro. Né. O programa Fome Zero nasce com o PT, inclusive foi propaganda de campanha do PT em 2002, do Lula, e depois ele foi eleito. Então são alguns equívocos aí
para apontar nesses vídeos, mostrando como o Rafael do Ideias Radicais não lê aquilo que ele diz que lê, não conhece, não sabe aquilo que ele diz que sabe, e quando lê em fontes completamente fracas, né? A Ayn Rand, como já disse, é uma Dilma de grife, que fala um monte de bobeira, de asneira, dizer que o coletivismo, o individualismo, o coletivismo nasce com Platão, o individualismo nasce com Aristóteles, coisa completamente absurda. Os gregos não tinham noção nem de indivíduo, nem de liberdade como nós temos hoje. Isso é um conceito muito mais moderno. Como ele fala também bosta sobre Hegel, também fundamentado na própria Ayn Rand, por causa do idealismo hegeliano, que vem também da tradição kantiana, que é uma versão mais subjetivista, e como ela defende o objetivismo. Então ela critica, mas critica sem saber porra nenhuma, porque ela é uma burra, uma tapada que ganhou notoriedade só porque saiu lá da União Soviética e foi para os Estados Unidos e defendia a liberdade, defendia o egoísmo. E um egoísmo que não é tão novidade assim, porque o próprio Adam Smith já o defendia no século XVIII. Então, Ideias Radicais, Rafael, não lê bosta nenhuma, não sabe de porra nenhuma. O MBL sabe menos ainda, porque vem falar de Locke, como, claro que o Locke é um dos pais do liberalismo moderno, mas os 3 direitos que eles citam não são os 3 direitos de Locke. Eles citam um mesmo direito 2 vezes, né? Segurança e vida, que é uma mesma coisa, né? Segurança é para garantir a vida, é o mesmo direito. Na verdade, os 3 direitos de Locke são vida, liberdade e propriedade. E falam e erram, se equivocam também ao dizer que o programa Fome Zero foi criado pelo FHC, não foi. A FHC tinha várias bolsas que ele concedia, bolsa não sei o que lá, não sei o que lá. E claro, que de inspiração liberal, esses vouchers, né, esses programas assistencialistas ou de renda mínima, se nasceram com os liberais da escola de Chicago, tem o Milton Friedman até trata disso. Mas não foi. Então tem alguns equívocos aí que precisam ser expressos. O Gustavo Machado acabou não os percebendo e eu estou aqui dando a minha contribuição para o debate, para mostrar como esses 2 indivíduos, ou esses 2 grupos, né, o Ideias Radicais e o MBL, são completamente fracos, falhados. E parabéns aí, Gustavo Machado, continuo te acompanhando aí e tamo junto. Eu não sei tanto de Marx quanto você, estou tentando estudar e aprender mais sobre Marx, estou gostando muito dos seus vídeos e estou aqui na minha labuta também, com os meus livros, lendo, estudando cada vez mais e postando conteúdo na internet para tentar esclarecer os brasileiros em relação a esse liberalismo, esse anarcocapitalismo, esse libertarianismo que de repente teve uma ascensão muito grande de 2013 para cá, mas já era um trabalho que já vinha sendo feito há mais tempo, mas que teve uma ascensão muito grande depois dos protestos de 2013, mas que é completamente superficial, raso, e eles criticam a esquerda e os autores esquerdistas sem sequer os ler. Apesar de também dentro da esquerda a gente encontra gente que não conhece o pensamento de Marx, gente que não conhece aquilo que defende, que critica, por exemplo, o anticientificismo do Bolsonaro, mas não percebe que o pós-modernismo de esquerda também é relativista e contribuiu substancialmente para esse anticientificismo que acontece agora nesse momento aí de combate ao coronavírus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.